Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. O tema é o DNA de uma fé bíblica e reformada. Judas, o versículo 3, é o texto básico homilético desta noite. Judas, o versículo 3 apenas. Façamos essa leitura como um ato de adoração. Isso requer fé, reverência e alegria. É você ler a palavra a partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus. Eis aí uma leitura doxológica. Nas Confissões de Agostinho, ele faz teologia orando. Ele ora a partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus. O que é que diz o texto sagrado? Judas, o versículo 3, é um capítulo apenas, o livro. E o versículo 3 nós temos aí a base homilética para a continuidade da série. O DNA de uma fé bíblica e reformada. O que é que diz o texto? Todos juntos? Pois bem, Judas, e não tem nada a ver, é claro, com o Iscariotes, o traidor, não tem nada a ver, é óbvio, movido pelo soberano Espírito Santo, dentre outras verdades, dentre outras convocações que ele faz à igreja, aí está uma. Convocação, Galdino querida, a viagem foi boa, não foi? Convocação para defendermos a fé. Não é, Fabiola? Defendermos a fé. Agora, que fé? A fé que foi dada. A fé que foi revelada. A fé que nos foi dada. A fé que veio do alto. Essa fé. Por isso estamos com a temática, o DNA de uma fé bíblica e reformada. E já dissemos que temos algumas partes aqui. Origem. Desenvolvimento. Consolidação. Princípios, valores e as principais doutrinas. Então, origem, causas, é claro, recapitulando aqui, retificando, origens, causas, desenvolvimento, consolidação da fé bíblica reformada, expansão, depois os princípios, os valores e as principais doutrinas. Quanto à origem, apenas aprofundando um pouco mais aqui, a fé bíblica e apelidada de reformada, ou uma igreja bíblica e reformada, a origem dessa tradição reformada deve ser entendida como uma restauração redentiva da história da igreja. Então, a origem de uma igreja bíblica e reformada, ela deve ser entendida na própria perspectiva reformada como restauração redentiva da história da igreja. Pois é do nosso conhecimento, nós temos ciência de que a igreja do Senhor, por não vigiar, ela saiu dos trilhos, como aqui e acolá ela está sujeita a sair dos trilhos do século XXI. Então Deus levanta, como já dissemos aqui, Martinho Lutero, na Alemanha,
Os principais, não é, reformadores, é claro que existiram outros no anonimato, importantes tanto quanto. Mas Martinho Lutero na Alemanha, Zwinglio na Suíça, o seu sucessor Henrique Bulling, João Calvino em Genebra. De lá de Genebra, podemos fazer uma viajada ali para a Inglaterra, e aí surge os puritanos. Entenderam aí? De Genebra, a gente também dá uma viajada e chega na Escócia com John Knox, o pai do presbiterianismo no mundo. É lá na Escócia que a igreja passou a usar na sua fachada a igreja presbiteriana. Escócia, Irlanda. Daí as nossas origens presbiterianas sejam uma origem irlandesa, né? Escócia e Irlanda. De lá, a fé bíblica reformada na versão presbiteriana vai para a Nova Inglaterra, para o que é hoje os Estados Unidos. E chega aqui no Brasil a fé reformada na versão presbiteriana, porque tem a versão batista, tem a versão congregacional, não é? Episcopal e tantas outras. Desembarca no Brasil no século XIX, na pessoa do pai do presbiterianismo no Brasil, Archibald Green Simonton, um jovem pastor de 26 anos de idade, chega no Brasil. Ele é o pai do presbiterianismo no Brasil. Mas entende agora a origem de uma igreja bíblica e reformada, como se vê hoje falando por aí. Nós somos uma igreja reformada, ela deve ser entendida assim, como restauração redentiva, parece até um pleonasmo aí, mas não é, restauração redentiva da caminhada da igreja. Ela estava caminhando bem, de repente ela saiu dos trilhos. Aí Deus levanta Lutero, Deus levanta Zwinglio, Henrique Bulling, João Calvino, Farel, Beza, Teodoro Beza, os puritanos, John Knox na Escócia, nos Países Baixos também, que hoje é a Bélgica, Estados Unidos, Brasil, e hoje ela se encontra espalhada pelo mundo. Essa fé que hoje é apelidada de reformada. Mas já dissemos aqui, numa linguagem bem simples, ela deve ser entendida como restauração redentiva da caminhada da igreja. A igreja tinha se descaminhado e o Senhor Deus fez com que ela voltasse. Mas já dissemos também, numa linguagem bem simples, que ser uma igreja bíblica reformada significa uma igreja que se volta continuamente para as Escrituras. É simples assim. A fé reformada não inventou nada, ela redescobriu, ela se voltou para as Escrituras. Ela tem continuidade histórica. A Igreja Bíblica Reformada, número 1, ela tem continuidade histórica. Continuidade histórica com a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja chamada de a igreja apostólica, pois os apóstolos estavam ainda vivos. Ela tem continuidade com a igreja antiga, muito especialmente com os pais da igreja. Nós estudamos isso em patrística, é uma disciplina do seminário. Patrística ou patrologia. Os pais da igreja significam, pode botar aí barra pastores, barra guias espirituais, barra teólogos, que também Deus levantou também para conduzir a igreja. Então, uma igreja bíblica e reformada, ela tem continuidade também com a igreja antiga. Ela tem continuidade até com a igreja medieval, pois apesar do descaminho, apesar de ter saído dos trilhos, não podemos imaginar e achar que desapareceram os fiéis. Não. Mesmo a Idade Média,
Tinha ali o remanescente. Ela tem continuidade. Não encare a fé bíblica e a piedade reformada como uma invenção, como uma ruptura. E aí, muito cuidado quando aparecer alguém dizendo aí, quase que dizendo que inventou a roda. Toda a história da igreja jogada no lixo, então o cara aparece agora dizendo que Deus me deu o conhecimento do verdadeiro evangelho. Então, encarem isso. Essa é a origem. Então, toda a igreja, ainda que ela não se apresente com essa nomenclatura, igreja reformada, mas se ela é uma igreja que se volta continuamente para as Escrituras, ainda que ela não goste de ser chamada assim, é uma igreja reformada a partir da origem que a gente conhece. Ela não precisa ter o nome presbiteriana na sua fachada para ser uma igreja reformada. Repito, lá da Inglaterra, do movimento dos puritanos, nascem os episcopais. É quando a Igreja Católica Romana da Inglaterra rompe com Roma, Henrique VIII, e de lá nascem os puritanos. Dos puritanos nascem os presbiterianos, dos puritanos nascem os batistas, dos puritanos surgem os congregacionais, as igrejas históricas, e aí em seguida, lá para as tantas, vão surgindo aí os metodistas com John Wesley. Entende, guerreiros? Agora, as causas. Quais foram as causas que levaram, que tornaram necessário essa reforma, esse voltar-se para as Escrituras? Quais foram as causas? Vocês já sabem quais são as causas. Por exemplo, colapso teológico. A igreja tinha entrado num colapso doutrinário, um colapso teológico. Então foi necessário realinhar a igreja com a doutrina apostólica, pois ela tinha entrado num colapso. Como muitas igrejas hoje, em pleno século XXI, já entraram em colapso doutrinário, queridos. O que em algumas igrejas por aí chamam do evangelho, não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. É teologia da prosperidade na veia, até o ato de adoração, que é dizimar a Deus hoje, se tornou um expediente de barganha com Deus, incentivado até por alguns que se dizem pastores. E, por favor, nós não estamos aqui azedos e querendo condenar todo mundo e nos acharmos aqui os únicos. Não, não, não. A primeira igreja presbiteriana não é a única igreja verdadeira do Senhor em Petrolina, em Juazeiro e no mundo. Não, existem tantas outras igrejas verdadeiras do Senhor. Aqui em Petrolina, em Juazeiro, Pernambuco, Nordeste, Brasil e mundo. Colapso teológico, queridos. Por exemplo, a salvação havia sido sacramentalizada e meritória. Você era salvo pelos méritos. Então, colapso teológico. Quem já não ouviu falar sobre a graça infundida, cooperação humana, sistema penitencial? Eu tenho que fazer algo para ser salvo, resumindo. Se eu quero ser salvo, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, querido. Se eu tenho que fazer alguma coisa, é porque eu já fui salvo. Entende a diferença? Então, eu faço como expressão de gratidão. Eu faço como evidência de que o Senhor me encontrou. Então, colapso teológico. Como está acontecendo colapso teológico hoje dentro de algumas igrejas evangélicas no Brasil.
coisa está ficando feia no Brasil também, queridos. Algumas igrejas, os seus cultos podem ser chamados de qualquer outra, ser chamados de qualquer outra coisa, menos de culto. Menos de culto. E aí, os reformadores chegam e fazem o quê? Eles rompem com essas heresias. E eles redescobrem a verdade. Por exemplo, quando eles rompem com isso, eles defendem a graça florense. E o que é a graça florense? É a declaração celestial jurídica de que em Cristo você é justo. É a substituição penal de Cristo. Não é por mérito, é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então eles redescobrem a justificação pela fé. Vai ter sermão parte 2 de Isaías 53, domingo à noite. As dimensões redentivas da cruz, lembram? Qual a primeira? Substituição. Bora. Substituição penal da cruz. Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa culpa. Vai ter. Então, os reformadores foram levantados para romper com essa teologia herética, essa teologia carregada de erros, de heresias, que afrontavam o próprio Deus, como algumas igrejas ditas evangélicas hoje estão iguais àqueles tempos, apenas com uma pá de cal disfarçada de reformada. Beleza, gente? Justificação pela fé. Então eles romperam. Uma outra causa, colapso sobre a fonte. Nós chamamos de colapso epistemológico, ou seja, a doutrina do conhecimento. Como podemos conhecer? Como chegamos ao conhecimento? A igreja daqueles tempos dizia o seguinte: você depende da igreja, do magistério e da tradição para conhecer, ou de si mesmo. Aí os reformadores disseram: não, é revelacional, é de cima. Para você conhecer a Deus, você precisa do próprio Deus. Claro, por intermédio da igreja, através da igreja, mas é de cima. Então a nossa epistemologia, ela é revelacional. É do alto. Lembram o que Cristo disse a Pedro? Quando Cristo perguntou em Mateus 16, está lá o registro: o que o povo diz ser o Filho do Homem? E aí os apóstolos responderam: uns dizem que tu és quem? Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem até que tu és João Batista, que voltou a viver, ou qualquer um dos profetas. Aí Cristo se volta e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, o líder entre os líderes, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí vem agora a cena linda. Cristo olha para Pedro e diz: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o que você acabou de confessar. E o que Pedro tinha confessado? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Pedro, é um trocadilho no grego, pedra e rocha. Tu és Pedro, tu és uma pedrinha, e sobre esta rocha, que sou eu, e você acabou de confessar, eu edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno, da morte, literalmente, e aí uma aplicação estendida de toda a hoste diabólica, não prevalecerão contra ela. Mas só que, antes dessa afirmação, Cristo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Lá Pedro é chamado de Simão Barjonas. Tu és bem-aventurado, porque não foi a tua inteligência que te levou a olhar para mim e me reconhecer como Senhor. Não foi a tua capacidade cognitiva que te fez olhar para mim e dizer: ele é diferenciado, ele é Deus. Não, Pedro. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Ou seja, Pedro graciosamente havia recebido de Deus a capacidade de enxergar para além do Nazareno. Ali está aquele que agora é plenamente homem, Caio, plenamente Deus numa só pessoa. Ali está o Messias Rei, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a raiz de Jessé, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas entendam, Breno, ele disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Você disse o que disse, reconheceu, porque Deus te visitou com a tua graça. Você recebeu de Deus. Mas lá naquela época não. Não é diferente hoje também não. A doutrina do conhecimento da fé reformada é revelacional. E está aqui a revelação especial. Então, uma das causas do porquê foi necessário surgir essa tradição chamada de tradição bíblica reformada, uma igreja bíblica reformada, um colapso na doutrina do conhecimento. Ou seja, como podemos conhecer? Como podemos conhecer? Nós hoje não teríamos conhecimento de Deus se Ele não tivesse se desnudado para nós, Jairo. Se Ele não tivesse tirado o véu e nos deixasse vê-lo pela fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11. Nós o enxergamos hoje pela fé, porque Ele nos deu essa fé. Efésios 2, 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos, mediante a... E isso não vem de vós, é dom de Deus. Que coisa boa. É por isso que aqui agora eu encontro ovelhas dizendo para mim, e minha alma assim, antes de alegria, diz: olha, eu entrei aqui, eu senti algo diferente. Daí. Deus. A semelhança dos discípulos a caminho de Emaús, dentro do plano histórico de Deus, Cristo agora estava ressuscitado. Só que os discípulos a caminho de Emaús, daquela cidade, eles não haviam reconhecido Cristo. Aí Cristo perguntou: por que vocês estão perturbados? Eles olharam para Cristo sem reconhecerem Ele agora ressuscitado, no limiar do estado de glorificação, já tinha adentrado as portas do estado de glorificação, mas estava ali ainda. Só tu não sabes onde tu estavas. Você não soube, não, é? O Nazareno, e nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Já são 3 dias que ele morreu, mataram. Aí Cristo disse: parem com isso, incrédulos. E aí começa a citar a Escritura, está lá em Lucas 24. E aí vão caminhando com ele, daqui a pouco chegam em casa, ele parte o pão. E quando ele parte o pão, Jesus Cristo, para esses mesmos discípulos, qual o testemunho que eles dão? Depois que Cristo desaparece, sentimos que na medida em que Ele falava, os nossos corações ardiam. Louvado seja o Senhor. Você sente isso no coração? Enquanto Ele falava, o meu coração
ardia. Eles testemunharam isso. Mas lá havia um colapso. Uma outra causa que levou ao surgimento dessa tradição bíblica reformada, de uma igreja bíblica e reformada, um colapso moral. A liderança estava corrompida, queridos, na Idade Média. Uma espiritualidade mercantilizada. Tem alguma coisa a ver com hoje em dia? Uma espiritualidade mercantilizada? Os caras transformando hoje os templos em shops, onde lá mesmo você tem loja para vender calça, loja para vender camisa, faz um contrato com o cara da pipoca para vender a pipoca lá também após o culto, um templo que cabe 10 mil pessoas, e ali o comércio vai acontecendo. E tudo em nome de Deus. E aqui eu não quero ser irresponsável e dizer que tudo que se faz após o culto é pecado, porque do contrário teríamos que acabar aqui com a cantina, não é? Temos que ter prudência, mas temos que ter também limites. Limites. E aí nós encontramos, às vezes, pastores pedindo oferta para trocar o avião. Por favor. Vamos parar por aqui, né? Não dá, né, queridos? Eu vejo alguns pastores tirando foto nos seus carros. Nenhum problema. O pastor tem condição de ter um carro bom. Não é isso. Mas o que eu vejo por aí não é só um carro bom. O que eu vejo os caras por aí andando com carros que custam 1,5 milhão. Aí, só para aqueles pastores bivocacionados que já nasceram ricos, nenhum problema, não é? Mas do dinheiro da igreja, um problemão. Um problemão. Agora, por outro lado, às vezes a igreja verdadeira acaba punindo ou reage a esse tipo de liderança punindo os verdadeiros, não é? Aí os verdadeiros têm que sofrer. Os verdadeiros, quanto mais sofrimento, melhor. Aí o carro dos verdadeiros pastores tem que ser mesmo uma latinha velha. É outro extremo, não vou nem entrar por aqui, não é? Essa é a reação que a gente tem que tomar cuidado. A resposta aos falsos apóstolos, aos falsos pastores, não é punir os verdadeiros. Aqueles que são fiéis, que ralam, que têm direito também a ter o seu carro razoável para viajar com sua família, que têm direito a tomar o seu cafezinho, não é? Tomar o seu banho de mar, que têm direito a comprar o seu smartphone até mesmo para trabalhar para a obra, em prol da causa. Então, muito cuidado também com as reações, não é? A gente acha que a reação correta é alguns pastores estão mercadejando a palavra, e a resposta é punir os verdadeiros. Então, quanto mais o carro dele for uma lata velha, melhor. Aí associam a miséria com a espiritualidade. Miséria não tem nada a ver com a espiritualidade. Cuidado com o desequilíbrio. Então, corrupção, colapso moral, queridos. Colapso moral. Essas causas e outras mais levaram ao surgimento dessa tradição linda chamada de tradição bíblica e reformada. Ainda contou com a providência de Deus. Por exemplo, como é que o redescobrimento da fé bíblica, que passou a ser apelidada de reformada, poderia se espalhar? Naqueles tempos não havia o WhatsApp, gente. Queridos, o WhatsApp é de que ano? Me ajude aí. É recente, queridos, é sério. O WhatsApp é de que ano aí? Quem entende chutar? Não precisa ser preciso na data, não. Uma coisa eu sei, 2006 não existiu WhatsApp. 2012, 13, queridos. Quem aqui trabalhou com o Orkut, não era? Quem trabalhou com... Não é Orkut, querido. Quem trabalhou... Quem aqui... Ô Igor, você sabe o que é o Orkut? Sabe? Você vai usar também, Igor? Não, pois é.
Não tinha não, querido, mas aí Deus, na sua soberania, Ele levanta um cidadão conhecido como Gutenberg. Gutenberg fez o quê, querido? Dizem aí. O que ele fez? A imprensa surge com ele, meu irmão. Olha como... Vejam o Kairos de Deus, queridos. No tempo de Deus, Ele aproxima pessoas. Querido. Preste bem atenção. Deus é soberano. Quando Ele quer fazer algo, Ele aproxima pessoas. E foi no tempo de Lutero, foi no tempo desses homens, que Ele também vai lá e move Gutenberg. E cria a primeira imprensa. E a Bíblia aí, ó. As 95 teses de Martinho Lutero. Só chegou onde chegou, porque havia agora a imprensa de Gutenberg. Eis aí o Kairos de Deus, o tempo de Deus. Esse mesmo Deus de lá é o Deus de cá, é o Deus nosso de cada dia, queridos. Ele aproxima. Não faça uma leitura cética dos acontecimentos. Não faça uma leitura ateia das circunstâncias. Deus provoca circunstâncias para materializar a sua vontade na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. E muitas vezes até nos assustamos, porque Ele vai movendo circunstâncias. Ele vai movendo e você até se assusta. Às vezes se alegra, às vezes se assusta, mas Ele está justamente conduzindo você para onde Ele quer, dentro do seu propósito maior. Louvado seja o seu nome. Então essas foram as causas. Nós estamos aqui hoje, existindo também como primeira igreja presbiteriana de Petrolina, também em virtude de um Martinho Lutero, também em virtude de um Zwinglio, homens falhos, semelhante a nós, em virtude de um Henrique Bullinger, o sucessor dele, em virtude de um Farel, que olhou para Calvino assim e disse: se você fugir da obra do Senhor, se você fugir dessa causa, que Deus amaldiçoe os teus estudos. Foi. Calvino estava indo para um determinado lugar para os seus estudos, mas por conta de um problema geopolítico da época, a estrada por onde ele passaria estava impedida, estava com bloqueio, então ele foi para Genebra, ficou alguns dias em Genebra. Farel, um servo de Deus, tomou conhecimento que ele estava lá, o procurou e disse, em outras palavras, parafraseando: você chegou até aqui porque o Deus que... Veja, gente, Deus fez a estrada por onde Calvino iria passar ser bloqueado, para que ele fosse para Genebra. Deus é Deus, queridos. Deus é Deus. Estando em Genebra, o Farel chegou e disse: foi Deus que trouxe você para cá. Você vai ter que se envolver nessa causa do Senhor. E Calvino: não, mas olha, na verdade eu só passei por aqui porque a estrada lá estava com bloqueio. E Farel disse: não, você está aqui porque Deus trouxe você. Ele está te posicionando aqui. E se você ousar fugir, que Ele amaldiçoe os teus estudos. Está no livro de história. Farel, brabo com outra coisa. Mas isso fez Calvino, perceber que era Deus. Estamos aqui graças à vida de Teodoro Beza, o sucessor de Calvino. Estamos aqui graças a John Knox, que aprendeu com Calvino em Genebra, depois voltou para a Escócia e promoveu a reforma lá. Estamos aqui graças aos nossos pais puritanos, ainda que o termo hoje esteja pejorativizado. Ainda que alguns adeptos hoje da fé reformada, chamada também de puritana, eles, infelizmente, às vezes se tornam objetos mesmo de críticas legítimas pelos seus extremos. Mas graças ao movimento puritano na Inglaterra, e de lá surgem os presbiterianos, os batistas reformados, os congregacionais reformados, e como já dissemos, queridos, 1850 aí, quando foi que chegou a Chibel aqui no Brasil, a Chibel Green Simonton? Quanto? Agosto de 1800. Isso. Ali é Aldino, falando ali. 59. É isso aí, Aldino. Aí é presbiteriano ali, antigo, menino. Chegou aqui. E você está aqui hoje.
Deus seja louvado. Você está aqui hoje. Deus foi movendo a sua história, você nem imaginava. Ele foi te afastando de pessoas, foi te aproximando de outras, ele foi consentindo até que você sofresse decepções aqui, decepções acolá, e foi conduzindo no processo. Você até pensou, primeiro eu vou para ali, ele disse, não, pode ir lá, mas eu vou querer você aqui. Deus é Deus, queridos. Próxima quinta-feira continuaremos, porque precisamos adentrar, meus irmãos, no desenvolvimento disso, a expansão e as suas diferenciações, para depois adentrarmos nos princípios, valores e principais doutrinas. Mas todo o objetivo nosso aqui não é transformar vocês em seres antiquários. Preste bem atenção. Ser antiquário não é algo ruim, não. Antiquário é aquela pessoa que gosta de coisas antigas. Eu mesmo sou fascinado por móveis rústicos. Eu sou fascinado. Eu estive em Portugal uma vez e fascinado pela história, os desbravadores, Vasco da Gama e tal. Quando você vira ali em Lisboa, você vê uma história ali ao ar livre. Você pegar a moeda antiga, é coisa linda de se ver. Mas no aspecto bíblico reformado, não. O estudo aqui não é para que você seja um antiquário. Não. É para que você valorize a fé bíblica pela idade reformada. É para que você faça jus. É para que você ame a sua igreja. Uma igreja que leva Deus a sério. Imperfeita sim, mas leva a palavra a sério. Quando a gente adentrar aqui numa exposição do culto bíblico reformado, que eu vou trazer esse assunto para cá, dentro dessa série, vocês vão perceber uma diferença. Bem, vou perceber não, vocês já perceberam. Como é que acontece a liturgia aqui? Vocês já pararam para pensar os textos? A conexão que existe entre os textos? Existe culto por aí, meus irmãos, que não há mais leitura da Bíblia. E quando há, é uma leitura atomizada. São recortes assim. Mamãe disse que é esse daqui. É só para dizer que a Bíblia foi lida. Não, queridos. A nossa liturgia aqui, ela é guiada pelo plano histórico redentivo. Nós estamos passeando por todo o Antigo Testamento no aspecto panorâmico. Nós estamos agora em qual Bíblia do Antigo Testamento? Em qual livro do Antigo Testamento na liturgia? Isaías. Panoramicamente, depois vamos para Jeremias. Panoramicamente, depois vamos para os profetas menores. Aí vamos adentrar nos evangelhos, vamos para Atos, depois vamos para as epístolas paulinas, depois vamos para as epístolas joaninas, Apocalipse. Aí lá na frente a gente volta novamente com a liturgia, Pentateuco, livros históricos. Sabe por quê? Preste bem atenção, a liturgia, ela deve recontar a história da redenção. A liturgia deve ensinar, instruir. Então tudo tem propósito, tudo tem teleios, tudo tem telos, propósito. Até a nossa liturgia, por pura bondade de Deus, ela está dentro da teologia bíblica, teologia da aliança, dentro de uma tradição reformada sadia. Vocês já perceberam que usamos muito aqui a ideia de igreja reformada saudável, igreja reformada sadia. Sabe por quê, queridos? Não vou falar hoje, mas só um spoilerzinho. Porque, para nossa tristeza, a palavrazinha fé reformada está sendo desgastada. E é bom que vocês saibam disso. Desgastada por conta dos extremos. De igrejas que se apresentam como reformados e confundem a ortodoxia bíblica com preferencialismo litúrgico. E o preferencialismo litúrgico é confundir elementos de culto com circunstâncias. Eu vou sempre bater nessa tecla. O que é um preferencialismo litúrgico e o que é uma ortodoxia litúrgica. Um spoilerzinho aqui rapidinho. Vou explicar
De novo, pastor, diz aí. Qual é a diferença entre um preferencialismo litúrgico? Litúrgico é toda a ordem do culto que nós usamos aqui para conduzir a igreja. Então, o que é a ortodoxia litúrgica? Ou seja, uma liturgia correta de um preferencialismo. O preferencialismo por si só não é pecado. Então vamos lá. Ortodoxia litúrgica. Já dei um spoiler aqui, vou dar de novo. Um culto bíblico reformado, apelidado de reformado, tem que ter leitura da palavra. E uma leitura inteligente. Tem que ter leitura. Se não tiver leitura da palavra, chame o que fizeram de culto qualquer outra coisa, menos de culto. Isso é a ortodoxia litúrgica. Agora, se essa leitura será feita por mim, o ministro da palavra, ou se eu vou escalar um presbítero para fazer, que é o nosso caso aqui, ou se eu vou chamar um homem da igreja e eu irei avisá-lo com antecedência que o Carlos vai ler o texto da adoração tal dia, isso aí é preferência litúrgica. Talvez você possa gostar ou não gostar. Ortodoxia litúrgica. O cântico é um elemento de culto. Tem que ter cântico. Foi o Senhor que ordenou. Efésios 3. Colossenses 3. Efésios também. Capítulo 5. Agora, como se dá esse cântico, pode se tornar aí circunstância e preferência. Exemplo. Tem igreja que tem ministério de cânticos ou grupo de cântico. Tem igrejas que não tem, prefere apenas uma pessoa só conduzindo. Se a igreja está tranquila quanto a isso, beleza, é preferência litúrgica. Nós aqui preferimos que tenha um ministério de cântico, até porque existem irmãos com talentos e dons para isso. Tem igrejas que não querem guitarra. Respeitamos, mas nós aqui queremos guitarra, nos respeita, entende? Então cuidado para você não pegar a sua preferência litúrgica e muitas vezes sem nenhum embasamento de nada, transformar em ortodoxia litúrgica e sair por aí entrando com os dois pés nos tórax dos outros. Não é o caso aqui não, graças a Deus, não temos tido nenhum problema quanto a isso, mas prevenir é melhor do que remediar. Você tem direito, por exemplo, na preferência litúrgica de bater palma. Bater palma é preferência litúrgica. Como também não bater palma é preferência litúrgica. Agora, se você não bate palma, não peca. Se você bate palma, também não peca. Entende a diferença aí? Algumas igrejas reformadas confundem isso. Aí coloca, por exemplo, o bater ou não bater palma como ortodoxia litúrgica. Então, uma igreja que se diz reformada não pode ter palma no culto. Aí o irmãozinho está lá, aprendeu isso, aí chega aqui no domingo visitando a primeira igreja presbiteriana. Aí tem cântico que convida para palmas. Aí a igreja está aqui, ó. Aí o irmãozinho senta lá e já começa logo a censurar com o olhar. Essa igreja não é reformada, porque disseram para o bichinho, não disseram, melhor dizendo, não disseram para ele que há uma diferença entre ortodoxia litúrgica e preferência litúrgica. Por favor, grave isso, porque lá na frente vamos aprofundar. Grave, ortodoxia litúrgica. Exemplo, tem que ter leitura da palavra, recontando o plano histórico de redenção. Exemplo, tem que ter cântico. Ortodoxia litúrgica. Tem que ter pregação fiel da palavra. Ortodoxia litúrgica. Tem que ter oração. Ortodoxia litúrgica. Agora a preferência está aí, queridos. Beleza? Que Deus nos abençoe. De fato, somos uma igreja bíblica e reformada saudável. E, por favor, em nome de Jesus Cristo,
Para além da ortodoxia litúrgica e preferência litúrgica, ainda tem uma recomendação pastoral. Se você nunca leu nada sobre, o melhor que você faz é perguntar para aprender. Perguntar para aprender. E se você já leu, no campo de preferência litúrgica, coloque como opinião. E nunca com um dedo na cara do outro dizendo que o outro está errado. Essa é a minha opinião. E a sua opinião tem que ser respeitada. Mas não pegue a sua opinião ou a minha opinião e queira empurrar de goela abaixo em toda a igreja. Repito, gente, nenhum problema aqui sofrido nessa parte de coração. Ninguém aqui tem me chamado para questionar nada aqui. Mesmo sabendo que eu sei que existe preferência. Irmãos aqui que têm preferência para isso ou para aquilo. E vamos sempre respeitar. Ninguém aqui vai ser chamado no gabinete porque não gosta de bater palma. Ninguém. Agora, eu chamarei. Se por não gostar de bater palma, perturbar a igreja por isso. Entende agora? Aí é diferente. Começar a perturbar a igreja. Esse negócio de bater palma na igreja, aí já não é questão nem da palma, é a questão de perturbar a paz da igreja. Mas você bater ou não bater, gostar disso ou não, Deus te abençoe. No essencial, bíblico e reformado, unidade. No não essencial, que existe uma liberdade para você discordar de mim ou de você, liberdade. Em tudo, amor. Amor. Amor, queridos. Amor, não o meu, mas de Deus para você. De Deus através de mim para você, de Deus através de você para mim. Beleza assim? Combinado? Deu para entender? Que o Senhor nos ajude.